Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia, falando com o publicitário Sérgio Caraver, meu amigo de longa data. Tudo bem, Sérgio? Querido Orlandini, quanto tempo, meu amigo? Não faz tanto tempo assim, só faz quase 6 meses de pandemia que a gente não se vê, né? Realmente essa pandemia afastou todos os amigos, né? É só por telefone e por internet. É mais ou menos isso aí. Mas, ô Sérgio Caraver, eu não quero falar contigo. Eu estou cheio contigo, não quero, anos me incomodando. Eu queria falar com o teu alter ego, ele está? Eu vou ter que chamar ele, Orlandini. Então chama e incorpora ele aí. Tia Gourmet já incorporou aqui. Tudo bem? Já está incorporado. Então vamos falar com o alter ego do meu amigo Sérgio Caraver, o Tia Gourmet. Tia Gourmet, o que tu anda fazendo, Tia Gourmet? Bom, Orlandini, nesse tempo aí de pandemia, né? Na verdade, a gente tem que se reinventar e colocar à disposição das pessoas serviços com inovação, né? As pessoas ficam trancadas dentro de casa e, no fundo, o que elas querem é novidade, elas querem coisas novas, né? Elas querem sair daquele padrão feijão com arroz, as coisas que são comumente conhecidas, né? Por quê? Porque elas ficam esperando novidades para poder dar um novo ritmo nesse período de pandemia onde as pessoas ficam trancadas dentro de casa. Então, tudo que é novo é muito bom, né? É muito bem-vindo. E o Tia Gourmet está com uma proposta exatamente neste sentido, né? De levar novidades para as pessoas, levar para dentro da casa das pessoas produtos que são produtos delícias inovadoras. Esta é a realidade, né? Ô, Tia Gourmet, da onde surgiu, da onde esse cara, o Sérgio Caraver, inventou, de onde surgiu a inspiração do Tia Gourmet? Ele tem uma história, o Tia Gourmet, porque ele não surgiu agora. Tem uma história longa. Na verdade, assim, né, durante muitos anos, desde a minha adolescência, eu venho me especializando na questão de culinária, né? E fazendo parte de grupos de cozinheiros, né? Eu fiz parte da confraria do Clube Campestre, que é a confraria mais antiga de cozinheiros masculinos de Porto Alegre, né? Foi a primeira confraria masculina de Porto Alegre. Durante muitos anos eu fui coordenador deste grupo, né? do Clube Campestre, e depois sempre me dedicando à culinária e fazendo eventos beneficentes, sendo chamado por várias instituições para cozinhar. Estive em Recife cozinhando em prol do IMIP, do Instituto Materno Infantil, com um grupo de cozinheiros amadores, né? E por diante. Então, minha vida toda foi sempre mesclando a questão do publicitário com a questão do executivo de empresas de comunicação com a culinária, né? A culinária sempre esteve presente. Eu estava, na época, trabalhando na RBS quando surgiu a proposta de se criar o Diário Catarinense, o Diário Gaúcho, né? Como eu trabalhei no Diário Catarinense também, eu faço, às vezes, mistura. Foi o surgimento do Diário Gaúcho. Na época, existia um editor chamado Ciro, né, do Diário Gaúcho, que estava fazendo todo o projeto editorial do jornal para ser lançado, e ele disse, olha, nós precisamos de um personagem que escreva sobre culinária, que dê receitas muito boas e muito baratas para o nosso segmento de público que nós vamos atingir. Aí ele olhou para mim e disse, Caraver, tu não quer encarar essa daí? Que ele já tinha participado de vários jantares comigo, eu cozinhando, etc. Eu disse, olha, uma boa, então vamos batizar. Vamos batizar o personagem, né? Existia na época o Anônimos Gourmet, que cozinhava na TV Gaúcha, na Rádio Gaúcha, tinha coluna na Zero Hora. Ele disse, nós não podemos ser refinados, assim, com um nome refinado. Então,
está batizado, é o famoso Tchê Gourmet. E a partir daquele momento, o jornal foi lançado e toda sexta-feira eu tinha a contracapa do jornal com receitas do Tchê Gourmet. E ali começou, então, o personagem. Começou a ser chamado para eventos, a cozinhar em casamentos, em festas. E aí foi. E agora, com essa questão da pandemia, né, eu meio que larguei a questão publicitária, até pela questão das verbas restritas no mercado, e resolvi me dedicar ao Tchê Gourmet. E foi um sucesso, está sendo um sucesso, né? Tudo pela internet, né? Todo o oferecimento de produtos pela internet. Todos os produtos do Tchê Gourmet são produtos absolutamente diferenciados, que as pessoas não encontram em outro lugar que não seja com o Tchê Gourmet. Nós temos um doce que é o único e que é nosso, é propriedade nossa, que é os enroladinhos, os famosos enroladinhos do Tchê Gourmet, né? Que são enroladinhos de especiarias. Mas e que nós temos um cardápio vasto. E que nós vamos mostrando aí ao longo do nosso bate-papo. A tua especialidade hoje, tá, a maioria do que tem no cardápio, pode dizer assim, do Tchê Gourmet, são bolos e doces. Isso. Tá, mas eu quero começar ao contrário. Mas tem um único, aliás, são dois salgados que tem, mas tem um que é um frango recheado. Que delícia é essa aí? Não, é que é assim, ó, é muito difícil se encontrar, as pessoas conseguirem encontrar frango desossado. Ou elas encontram frango arrebentado, ou elas não encontram frango desossado. É raro. Então, como a gente tem a técnica, né, de desossar o frango, e é uma coisa incrível, assim, quando as pessoas assistem, ficam extasiadas, porque toda a carcaça do frango sai inteira de dentro do frango e só fica a carne e o frango no formato, só com carne. Todos os ossos, menos os ossos da asinha, saem inteiro, sai a carcaça inteira do frango. Este frango é recheado de duas formas. Uma é um recheio típico que veio da Rússia, né, com a colonização, com os judeus que migraram da Rússia para o Brasil, que é um famoso recheio chamado de Elzele, né? Esse recheio de Elzele é farinha de trigo com a gordura frita do frango e cebola frita. É uma delícia, uma especiaria, tá? E o outro recheio é um recheio mais tradicional, que é um recheio de farofa comum, né, de farinha de mandioca, frita, com passas de uva brancas e pretas e mais nozes. Então, são os dois frangos recheados. A pessoa recebe ele assado, totalmente inteiro e recheado, né, bem gorduchão, assim, bem saudável, né, recheado com uma dessas duas características. Essa é uma das nossas linhas, que é de frango. Depois, nos salgados, nós temos as linhas de bagel. Bagel é um pão americano, né, muito conhecido. É um pão que é cozido no mel antes de ser posto no forno, né? Ele tem um buraco no meio, parece uma rosca, e ele fica crocante por fora, amarelo e crocante por fora, e por dentro ele é extremamente macio. É um pão tradicional americano. E ele tem vários sabores, por quê? Porque ele vai, né, recebendo por cima vários sabores. Então, tem salsa com cebola, tem de gergelim, tem o natural e tem o de sal gourmet. São os 4 tipos de bagel que nós oferecemos e entregamos no dia, feito no dia, fresquinho, ainda morno para a pessoa. A pessoa recebe impecável, né? Esta é a outra linha, que é a linha de bagels, que o Tchê Gourmet atua. Então, depois nós falamos dos dois salgados, mas antes eu quero falar uma coisa. E aí? Vem cá, eu não vou buscar isso, não tem loja para vender. Tu tem uma tele-delivery? Não, nós não temos loja física, nós só trabalhamos por tele, tá? E o incrível, assim, as pessoas perguntam assim, mas tu entrega no bairro Belém Novo? Entregamos. E o interessante é que a nossa taxa de teleentrega é fixa. É R$10 a entrega, não importa onde se localize.
Quando são bairros próximos do Bonfim, que é onde nós nos localizamos, a taxa de entrega é isenta. Mas depois é R$10 independente da localização. Nós entregamos em toda Porto Alegre. A pessoa não sai de casa, é com hora marcada, a pessoa recebe pontualmente na hora que foi marcado, né? Entregue com toda a segurança. Tá. Agora eu queria te incomodar, porque as delícias são maravilhosas, tá? Porque, assim, torta, para tudo que é lugar, tu vê, pô, a torta é um negócio comum tu ter. Mas quem faz bolos diferenciados, Kuchens, eu que tenho meio sangue alemão, né? O Kuchen alemão, que não é a cuca daqui, é o Kuchen, combinar, é o bolo, né? Nesta época de pandemia, em casa, com um friozinho, chuva, não tem nada melhor, né? O que acontece é o seguinte, Orlandinho, os bolos, eles começaram a ficar muito popularizados. Então, tu tem casas de bolo que vende bolo, né? Mas são aqueles bolos dito tradicionais, que tu encontra na casa A, na casa B, na casa C, na casa D, quer dizer, são o bolinho de laranja, o bolinho de coco, o bolinho de fubá, né? Nós optamos por uma linha de bolos que é completamente diferenciada. Primeiro, os nossos bolos são grandes e são altos e fofos, tá? Segundo, só são sabores diferenciados. As nossas massas são todas com especiarias que diferenciam elas. Então, vou te dar um exemplo. Na nossa linha de bolo, nós trabalhamos com bolo ninho, que é um bolo, né, que é feito depois com um ganache de chocolate branco e leite ninho com Nutella. Esse é um. Depois nós temos de damascos com crispes de coco queimado. Depois nós temos o bolo de mel com amêndoas ou nozes. Esse bolo de mel é um bolo típico judaico que ocorre e é feito em todas as festas judaicas. Só para ter uma ideia, agora, né, é o período de Ano Novo judaico, este bolo é feito, ele sempre tradicionalmente é quadrado. Nesta época ele é feito redondo, né? Nós só entregamos esse bolo nesta época redondo, seguindo uma tradição, respeitando, vamos dizer assim, a tradição desse bolo. Depois nós temos um bolo que é o bolo churros, que é um bolo assim com uma pedida violenta, que a massa é de canela, né? E a cobertura é de doce de leite com especiarias. Então, são bolos diferenciados. E temos um bolinho mais comum, que mesmo assim não é comum, que é o nosso bolo de chocolate. E que a massa vai com uma série de especiarias que diferencia ela. Então, esta é a nossa linha de bolo. Nós não fazemos nada que os outros tenham. Maravilha. É isso que é... Ô, Sérgio, nós vamos fazer um rápido intervalo. Aliás, não é Sérgio, é o Tchê Gourmet. Tchê Gourmet. É o Tchê Gourmet. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS, alguma cidade do Vale dos Sinos, 26 e 526, nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o meu amigo de longa data, o alter ego do Sérgio Caraver, o Tchê Gourmet. O Tchê Gourmet, vamos lá. Então, aqui, teleentrega, toda Porto Alegre. Toda Porto Alegre, taxa única, não importa o bairro, com hora marcada.
E sempre, Landini, é importante frisar o seguinte: todos os pedidos realizados até o meio-dia é entregue após as 17 horas até as 20 horas. Então, tu sempre recebe um produto feito no dia. Não tem aquela, nós temos aqui no estoque, vamos te mandar. Não. Tá? São produtos frescos feitos no dia, sob encomenda. É isso. Mas o nosso carro-chefe, nós estávamos falando dos bagels, falamos do frango, falamos dos bolos, mas estes não são os nossos carro-chefe, não. Nosso carro-chefe, na verdade, são os enroladinhos do Tchê Gourmet, que é um doce único e exclusivo. Pode revirar Porto Alegre que não vai encontrar. Tá? É uma receita de família tradicional. Olha só. Eu posso explicar o doce, Orlandinho? Agora o Tchê Gourmet vai falar ou o Sérgio Caravella? Não, Tchê Gourmet. Sempre o Tchê Gourmet. O Sérgio saiu? O Sérgio saiu. Só ficou o Tchê. Olha aqui, ó, o enroladinho é um negócio incrível, é uma receita de família, né, de várias gerações de família. Ele é uma massa extremamente delicada, é um doce, é uma massa extremamente delicada, né, com raspas de limão, recheado com vários e vários sabores. Então, assim, para se ter uma ideia, os enroladinhos, nós temos a linha de chocolate preto dos enroladinhos, que pode ser chocolate preto com damasco, pode ser chocolate preto com amêndoas, pode ser chocolate preto com avelãs, né? Depois nós temos chocolate branco, que é o enroladinho recheado com chocolate branco e geleia de bergamota, ou com geleia de frutas vermelhas. O de bergamota é imbatível, uma loucura, né? Depois nós temos vamos dizer assim, um enroladinho que é o original, né? Que é um enroladinho de especiarias, que a gente chama. É um enroladinho com um mix de geleias de framboesa, morango e uva, né? Com nozes picadas, passas de uva preta e passas de uva branca. Também assim é pedido assim sempre. Quem experimenta pede sempre, pede sempre. Depois nós temos o de goiabada com amendoim, que é um também tradicional, e temos o enroladinho, né, de churros, que é recheado de doce de leite e canela. Então tem opções para todos os gostos, né? E nós trabalhamos isso numa embalagem com 20 unidades, né? Os enroladinhos são entregues com 20 unidades e pode ser escolhido até 3 sabores nessas 20 unidades. Que legal isso aí. Oi. Quer dizer, o cara pode fazer um mix ali. Pode, ele pode experimentar 3 sabores de cada vez sem problema nenhum, né? A gente entrega no dia, né? Ele sempre é fresquinho e é um sucesso, realmente está sendo um sucesso. O Tchê Gourmet, falamos então, temos os frangos, com 2 recheios. Frango. Isso. Vários tipos de bolos diferenciados. O pão, que é o bagel americano. O pãozinho, que é o bagel americano, que é outro salgado. O frango e o bagel são salgados. Entramos... Bagel também, nós só entregamos de 6 em 6 unidades. E a pessoa pode escolher 2 unidades de cada sabor, sem problema nenhum. Legal. E os enroladinhos. Mas eu vou te incomodar um pouquinho. Quem quiser... Pode incomodar. Quem quiser uma coisa diferenciada do Tchê Gourmet, tá? Nós temos. O que tu tens diferenciado para oferecer? Nós fazemos, que é diferenciado, mas não é exclusivo, né? Nós fazemos muito, nos pedem filé Wellington, que nós entregamos ou assado ou para assar. Filé Wellington é um filé mignon, né, na mostarda Dijon, com cogumelos, né, e todo ele envelopado na massa folhada. É uma loucura, é uma loucura. Depois nós temos o frango também a Wellington, que é a mesma coisa, só que em vez de filé mignon é frango, né? E fazemos toda uma linha de risotos. Só que hoje, com a pandemia, nós não estamos entregando o risoto.
O risoto é um prato que nós somos chamados para fazer quando se reúnem 8 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Já fizemos risoto, popurrí de risoto para até, por incrível que pareça, 100 pessoas. Então, assim, nós fazemos... risoto é feito na hora, na frigideira. A pessoa escolhe o sabor do risoto e nós vamos preparando. Isso é muito bom para festas em família, para jantares de amigos. Aí nós prestamos o serviço, né? Porque o risoto não tem como levar e chegar com qualidade na casa da pessoa. Esta é a realidade. Então, nós temos que fazer em loco. Até porque o Tchê Gourmet também é chamado para fazer festas, né? Fazer jantares. Isso que eu queria falar. O Tchê Gourmet, antes da pandemia, fazia muito evento, né? Era chamado, eu tenho um aniversário, uma festa para os amigos. Casamento, aniversários, nós temos toda uma equipe de garçons, de equipe de cozinha, né? Nós temos praticamente um buffet completo e nós fazemos aniversários em salão de festas, fazemos casamentos. Tchê Gourmet era chamado para vários tipos de eventos. Fora isso, nós também fazemos eventos beneficentes. Instituições beneficentes nos chamam e nós cozinhamos em prol desta instituição. Já fizemos jantares em Recife, já fizemos jantares em Salvador, em São Paulo, no Rio. Esses jantares beneficentes, né? Que o Tchê Gourmet entra com o trabalho e a instituição entra com os ingredientes e aí vende os ingressos e arrecada dinheiro para a instituição. Esse é o trabalho social do Tchê Gourmet. O Tchê Gourmet, nessa época de pandemia, a gente viu que vários negócios tiveram que se reinventar mesmo, né? Vários negócios estão fechando ou fecharam e não voltam mais, né? Lamentavelmente, há uns dias atrás, eu via no Jornal do Comércio uma lista de restaurantes tradicionais de Porto Alegre e vários do Rio Grande do Sul que fecharam, simplesmente fecharam as portas. Está complicado, está complicado. Essa reinvenção de negócio, o japonês dizia, né? Da dificuldade vem a oportunidade, né? Surge, né? Surge a oportunidade. E isso aí, como é que tu está sentindo o que vai ser o pós-pandemia? Tá? A pandemia, a qualquer hora, acaba, né? A gente nunca sabe. Começar, não passa de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, já vai até o fim do ano, é capaz de entrar o ano que vem inteiro. Bem. Né? Vacina não tem, parece que é um fake a vacina, é um desejo a vacina, não é uma realidade. Como é que vê o que essa nova economia? Tu que é um cara que é um publicitário, né? É um publicitário que tem uma vasta experiência nessa área, de anos, décadas, tu atuando nessa área. Como é que tu vê essa reinvenção dos negócios? Assim, Landini, qualquer imaginação que se faça nesse momento não passa de imaginação, né? É uma presunção nós acreditarmos que a gente tem a visão do que vai ser o futuro, né? Mais ou menos achar que o Cavani ia vir para o Grêmio. Mais ou menos achar que existe milagre, né? Mas existe uma coisa que eu acho que está ficando muito clara, né? Para todo mundo. O consumidor está mudando com essa pandemia. A realidade é essa. Ele começou a perceber muito mais a questão interna do seu lar, né? Ele começou a exigir e a procurar serviços que possam suprir ele dentro do lar dele e que não se resume à questão da teleentrega, se resume à questão dele obter serviços de qualidade, obter diferenciais naquilo que ele quer buscar, né? Com o conforto dentro de casa. Então, eu acho que assim, nós não vamos voltar a ter o consumidor que nós tínhamos. Isso, como publicitário, eu também estou imaginando isso. Nós não vamos voltar a ter os alunos que nós tínhamos, né? Os alunos serão diferentes. Mesmo que eles voltem para a escola, o ensino vai ter que se adaptar e ser híbrido. Os restaurantes estão se adaptando e tentando entender um pouco como vão enfrentar esse novo momento e esse novo consumidor.
Provavelmente o consumidor não vai mais querer ficar num domingo na porta de um restaurante esperando que exista uma mesa. Ele não vai mais querer se colocar em risco nesse aspecto, independente de ter o isolamento, ou das mesas estarem separadas, ou da pandemia pseudamente ter acabado. Ele vai se proteger cada vez mais. Então, acho que existe um novo mundo aí, né? Um mundo que é difícil. É incrível, assim, Orlandini. Eu nunca vou me esquecer que eu fiz um curso de operador de telex, que era a maior tecnologia existente na época. Pô, e era um orgulho. Tinha que ter uma formação assim. Não, e era um orgulho para isso, que o filho, entendeu? Mexia numa tecnologia de alta tecnologia. Era o telex, a máquina de telex. Depois nós pegamos toda a revolução que entra com computadores, com laptops, sabe? Depois internet, quer dizer, nós pegamos, a nossa geração pegou uma transformação, revoluções atrás de revoluções, onde nós tivemos que nos adaptar a um novo mundo que surgia a cada momento. Agora nós estamos enfrentando uma nova revolução, numa outra área, mas uma nova revolução que está mexendo na questão de saúde das pessoas, na questão de segurança das pessoas. E que vai nascer daí uma nova sociedade, sem dúvida. É o que eu acredito como publicitário e como chefe de cozinha. As duas coisas. Acho que nós não vamos mais ter casamentos de 500 pessoas, de 800 pessoas, eventos que reúnam 1000 pessoas. Acho que isso acabou. Realmente acabou. Pelo menos surgiu agora uma plataforma chamada do marido da Glória Pires, que é só voltado para isso, para shows, eventos, onde as pessoas se conectam pela internet. Entendeu? Do Orlando Moraes, eu acho que é o nome dele, né? Entendeu? Então, por quê? Porque se percebeu que existe um novo filão. Agora estão fazendo eventos em drive-in, né? Meu tempo drive-in a gente ia para namorar, não para ver evento. Entendeu? Parece que vai ter debate político também em drive-in, né? Olha aqui, ó. No seu carro, né? Que coisa. O primeiro drive-in que teve foi no Eucaliptus. Eu lembro. Lembra? Lembro. E a gente ia lá de carro para namorar. Quem vê filme, coisa nenhuma, a gente ia namorar. Hoje tu vai para assistir um evento, assistir uma palestra, quer dizer, mudou. O mundo mudou. Agora, o que é bom? Mudou, mas as receitas tradicionais que vêm de família, de séculos, continua à disposição de quê? Outra coisa, Orlandini, importante lembrar, o Tchê Gourmet está no Instagram. Maravilha. Sérgio Caraver e o seu alter ego Tchê Gourmet. Para falar contigo, fazer pedido, telefone? Pode ser pelo WhatsApp, tá? Pelo celular ou pelo WhatsApp. 9811, é 51, né? 9811 967 41. Maravilha. Nós trabalhamos das 6 da manhã à meia-noite. Pode mandar mensagem que é respondido na hora. Maravilha. Muito obrigado, Sérgio Caraver. Eu que agradeço a oportunidade, meu querido Orlandini. Sérgio Caraver e o seu alter ego, o Tchê Gourmet, aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS e no Vale dos Sinos 26 526 e nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Até um próximo programa.